Ei pessoal, vamos continuar nosso bate-papo sobre métodos analíticos. E hoje a conversa é sobre ICP. Então, hoje o meu convidado é o Davi e a gente vai conversar um pouquinho sobre a técnica do ICP. Sobre a fluorescência, a gente descobriu que ela analisa uma gama muito grande de elementos. Isso vale para o ICP também, Davi? Boa tarde, Marcela. Isso também vale para o ICP, né? O ICP, o princípio dele é a ionização do átomo. Então, a partir do momento que o átomo é ionizável, é possível de ler, né? Então, isso faz com que quase todos os elementos da tabela periódica sejam lidos de forma regular e os gases nobres, por exemplo, esses não são possíveis de ser ionizáveis, então a gente não consegue ler. Mas também o ICP é uma técnica, né, de análise instrumental. Então agora a minha próxima pergunta, né, é sobre como funciona o ICP. Qual que é o princípio da técnica? Você falou de ter que ionizar, mas quem é o ICP? Tem mais de um tipo? Como que isso funciona? O ICP, a técnica dele, como é que funciona? A amostra, ela tem que estar no formato líquido, né? Ela tem que estar na solução. E aí a amostra ela passa por todo um sistema que a gente chama de sistema de introdução de amostra. E após ela chegar no plasma, e aí o plasma ele está a 10.000 graus, então ele praticamente faz a ionização do elemento. Então ele retira o elétron, e aí ao retirar o elétron ele faz a emissão de uma luz, um comprimento de onda característico. Então cada elemento, né, da tabela periódica tem uma gama de comprimentos de ondas características, que são o DNA deles, né, no caso da emissão óptica, né? Na emissão por espectrometria de massa, aí é o contrário, o elemento é ionizado e aí você faz a relação massa-carga dele, né? E aí você faz o DNA da massa-carga, porque cada elemento também tem essa massa-carga específica. E aí a partir de uma curva de calibração, já pré-definida, você determina os teores de cada analito naquela amostra. Então o ICP, da mesma forma que a fluorescência, ele lê uma gama grande de elementos. O Davi está aqui falando sobre dois tipos de ICP, o óptico e o de massa, que tem princípios, né? Eles leem propriedades físicas, mas buscam princípios diferentes. Mas ele recaiu de novo sobre a questão da calibração. Né? Sim. Sobre a gente ter que entender a forma como o equipamento vai dizer que aquilo é um teor de tanto. É isso? Exatamente. É uma análise instrumental, mas como acho que a maioria dos equipamentos instrumentais da química, eles precisam de uma referência. E aí, no caso, a nossa referência é a curva de calibração, né? O ICP, ele consegue trabalhar com dois tipos de referência, vamos dizer assim. Apesar que na SGS Geosol a gente trabalha com um tipo só. Ele pode trabalhar com referência de padrão, por exemplo. Eu posso preparar padrões certificados e fazer uma calibração de padrão, assim como a fluorescência de raio-x faz. Ou eu posso trabalhar com soluções padronizadas, de concentrações determinadas, e criar um método que tem um amplo espectro de analítico. Então, essa é a diferença mais ou menos. E aí, qual que é a diferença, por exemplo, do raio-x? A diferença dele para o raio-x seria mais a faixa de teor, né? O ICP, ele trabalha com faixas mais baixas de teor, principalmente a espectrometria de massa. E aí a gente consegue chegar em determinações de microgramas, picogramas por quilo. Enquanto que no ICP óptico a gente começa a trabalhar já em miligramas por quilo e vai até porcentagem dependendo do elemento, né? E aí seria mais ou menos essa parte. E a outra vantagem, por exemplo, é que com o avanço da tecnologia do ICP, no óptico, por exemplo, a gente consegue fazer determinação simultânea, né? Os novos detectores, eles fazem a determinação de todos os analistas de uma vez. Então, independente da quantidade de analítica que a gente consegue colocar no método, ele faz simultâneo. E o tempo é relativamente curto. Então, por exemplo, uma análise que demoraria, por exemplo, se fosse ler 65 elementos, em sequenciais você demoraria quase 1 hora. Hoje você demora segundos para fazer a leitura. Então, é bem diferente. E também você consegue ver vários espectros de linhas, então você consegue fazer uma leitura bem vasta daquela amostra.
Então, a diferença principal ali, né, entre escolher um método ou outro está na questão de que se eu preciso analisar, né, se eu tenho que olhar teores mais baixos, o ICP, principalmente o de massa, é a minha principal escolha, é isso? Sim, se a pessoa tem um pouco da matriz, né? Por exemplo, se você, por exemplo, o ICP massa, ele é mais para ver contaminantes, que a gente chama, né? Que é aqueles teores bem baixos de uma matriz, e você cria um método mais específico quando é uma matriz concentrada, porque tem a interferência da matriz, né? Mas se for um método mais ambiental, por exemplo, você pode usar a solução de água, né? Então você faz teores bem baixos. E os contaminantes são melhor detectados por ICP-MS. Você evita um pouco da interferência, né? Você consegue pegar limites mais baixos. E o OS, ele já é um pouco mais fácil de pegar teores mais elevados. Então ele tem uma faixa de concentração maior de leitura, né? E tem um pouco de diferença também na relação de tempo, né? A análise por massa ela é bem mais demorada do que o do ICP-OS. Em torno de 3 vezes, mais ou menos, mais lento do que o ICP ótico. Operacionalmente faz diferença, né? Faz. Um volume grande de amostras. Faz, às vezes o cliente questiona por que um certo trabalho chega bem mais rápido que o outro, é por causa disso, às vezes. Porque um é muito mais rápido que o outro, né? Ok. Eu acho que uma coisa importante da gente conversar, quando a gente conversou sobre a fluorescência, nós vimos a questão da preparação das pastilhas, tanto da pastilha prensada quanto da pastilha fundida. No caso dos ICPs, a amostra está em solução. Certo. Essa solução é sempre a mesma? Como que funciona Não. essa questão das aberturas? Eu acho que vale falar um pouquinho sobre isso. Certo. As aberturas, então, vai depender muito do processo que o cliente se interessa, né? Por exemplo, se ele está fazendo uma sondagem de uma região, por exemplo, que só quer saber mais ou menos o que tem naquela região, ele não faz geralmente uma fusão, que é tipo a digestão total da amostra. Ele faz uma digestão parcial, ou uma dissolução, aí depende do interesse dele, né? Quando ele faz uma dissolução, uma digestão parcial, é uma abertura mais branda. Então, é um meio ácido um pouco mais fraco, né? Que é geralmente o ácido nítrico, 2%, 5%, 10%. E aí é uma leitura parcial daqueles analíticos, né? Ele não vai ver no seu teor total, mas ele sabe mais ou menos o que tem ali. Agora, a fusão não, a fusão já é o contrário. Geralmente é alcalina, é uma digestão total, então você faz assim, a leitura real daquela amostra, você tem até um fechamento de 100%, né? E aí é um caso você quer saber o valor total. Então aí já é um outro meio. E cada meio diferente tem uma curva diferente. Então é importante falar isso, que um meio alcalino é uma curva, um meio ácido é uma outra curva, então, e aí a gente vai montando os meios de acordo com a necessidade daquela curva. Então, para fins, né, de escolha de métodos analíticos, ainda é importante conhecer a matriz, mesmo nas análises de ICP, que consegue analisar teores ainda mais baixos que a fluorescência. Não vamos fugir disso, pessoal. Precisamos conhecer a matriz não só para a escolha do método analítico, mas como dos processos que são subordinados, como a questão da abertura da amostra, né? Se é uma abertura total, uma abertura parcial, que não está só relacionada ao tipo dos ácidos, né? Não. Mas também ao tipo da matriz que a gente utiliza. Bom, eu acho que uma outra coisa que é muito importante, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso quando a gente estava falando sobre a fluorescência, é a questão da interferência, né? Se a matriz ela interfere na escolha do método, né? Se o método ele é um método de análise total, eu imagino que a questão elementar, né? A questão de todos os elementos estarem sendo ali analisados ao mesmo tempo, também recai sobre as interferências, né? O que pode ocorrer de problemas nisso. Conta um pouquinho pra gente. O que acontece, Marcela? A interferência do ICP, igual o raio-x, ele faz um perfil da amostra e então a amostra sua tem que ter um comportamento semelhante à sua curva, né? No ICP, a interferência ela é mais um fato de teor, né? Por exemplo, se você tiver uma amostra de todos os analistas de interesse for teores baixos, né? E os outros análises que não te interessam também não for teor muito elevado, não há muito problema da interferência. A interferência ela começa a ocorrer quando
na sua matriz tem algum analito que tem um alto teor, né? O alto teor, no caso de ICP, são teores acima, por exemplo, de 1%, né? Isso já é um teor alto. E aí o que acontece? A probabilidade dessa emissão gerar vários comprimentos de ondas aleatórios, e aí esses comprimentos de ondas já começam a encontrar com outros comprimentos de ondas de bibliotecas já conhecidas, e aí começa a ocorrer interferência espectral, que a gente chama, né? No caso do ICP óptico. Do massa, aí é a interferência de massas, né? Quando às vezes a relação massa-carga tem a mesma valor de uma outra massa-carga, e aí você começa a ter interferência isobárica, que a gente chama, né? No caso do ICP óptico, uma que a gente trabalha muito aqui quando vai criar um método, por exemplo, por causa de Minas Gerais e do Brasil no geral, é o ferro, né? O ferro, no caso do ICP, ele é um elemento que interfere praticamente todos os espectros de onda. Então, quando a gente vai criar um método, por exemplo, você sempre tem que eliminar o ferro da interferência. Então, você geralmente escolhe comprimentos de onda que o ferro não interfere, porque senão você tem um problema lá no final. Tem tudo, né? Exatamente. No geral seria isso, mas vai muito da matriz. Por exemplo, se o cliente manda uma matriz de níquel concentrado, aí o foco é o níquel. Então, aí o que nós fazemos? Quando vamos criar um método nesse sentido, a gente usa todos os comprimentos de onda que o níquel concentrado não interfere. E aí é outras linhas diferentes do ferro. E assim vai trabalhando, né? E aí, no caso, esses são métodos mais específicos, né? Que são métodos de beneficiamento, que o cliente atrasa a matéria concentrada para fazer a análise, né? O método geral, a gente considera o ferro como o maior interferente, e aí a gente vai mais na linha do ferro mesmo, da interferência, né? E aí tem algumas interferências que realmente elas são problemáticas no ICP, né? Por exemplo, o manganês muito elevado, algumas linhas você já não enxerga muito bem, então você já teria que usar outra técnica. Por exemplo, o manganês, um minério de manganês concentrado, ele interfere muito na prata. Então a prata você já praticamente perde no óptico, aí você teria que ler só no massa, né? E isso é muito interessante porque, em muitos casos, né, a escolha do ICP é justamente para buscar elementos, né, não só a questão dos contaminantes, mas dos elementos farejadores ou de subprodutos, né? Então, assim, às vezes o intuito da pesquisa não é o manganês, mas havendo concentrações relativamente altas, se eu tiver o intuito de pesquisa para prata, eu já vou ter um problema Sim, com essa matriz. exatamente. Eu acho que como é que eu falo, a principal observação que a pessoa tem que pedir quando ela faz uma análise de CP é observar os paralelos, assim, os elementos que são altos, né? Porque aqueles ali pode ser que prejudique o analito contaminante que te interessa, às vezes, né? A prata, por exemplo, ela geralmente tem teores muito baixos, então elas são mais passíveis de sofrer contaminação, né? A contaminação, a interferência, ela só vai prejudicar aquele baixo teor, porque se o teor é elevado daquele analito, né, praticamente vai passar batido, você não vai perceber. Mas aqueles baixos, que é principalmente os contaminantes ambientais, que dão falsos positivos, por exemplo, igual cádmio, mercúrio, arsênio, são analistas que são facilmente interferidos, vamos dizer assim, e se não for bem criado a curva, você acaba tendo um equívoco de resultado. Ou seja, você sinaliza a presença de elementos Exatamente. que não ocorrem. Isso, né? E aí você pode gerar até um problema de passivo ambiental, de multa desnecessária, e aí você justificar que aquilo não é bem, aquele resultado não está tão correto, depois é pior. Depois que o número foi emitido, né? Exatamente. Turma, então é isso, né? O bate-papo agora foi sobre o ICP. Ele é um primo da fluorescência com aplicações na mineração, mas com aplicações distintas, inclusive para meio ambiente. Sim. Né? Ele é uma técnica instrumental, continua medindo uma propriedade física, mas com outro tratamento. Então, se vocês estão gostando, né, continua acompanhando que vem mais sobre análise instrumental por aí.